Olá, boa noite! Estamos de volta com o Closecast. Eu sei que vocês sentiram saudades da gente, mas antes de eu falar qualquer coisa nessa mesa, a gente tem que se explicar o porquê da gente ter ficado de férias por um longo tempo, não é, Danusa? Não é, Danusa, ela tá me culpando. A gente sempre tira férias, né? Claro, sim, a gente merece. A gente precisa. Mas dessa vez eu estava me casando, já estou aqui Mostra aliança, foco na aliança. E aí a gente aproveitou que a Alice tinha alguns projetos e eu tinha milhões de projetos para organizar, né? Pra mudança e tudo mais. A design de noiva casou, gente. A design de noiva casou. E aí a gente precisou ficar mais um tempo do Sim. que da outra vez. Perdão. E perdão por isso, mas a gente tá voltando e voltando com tudo. Gente, vocês não perdem por esperar nessa temporada. Então fiquem com a gente, tá bom? Essa aqui é só a introdução do que está por vir. Então, fiquem de olho. E pra gente começar, assim, lá em cima, com ânimos nos ares, a gente queria falar pra vocês um pouquinho do que vai rolar hoje, não é? Sim. Nós estamos aqui com duas pessoas que estão transformando já algumas coisas. E através da vida delas e também de projetos que nós queremos contar aqui, muitas e muitas vidas podem ser transformadas. Só que a gente precisa de você, da sua audiência, do seu compartilhamento. A gente precisa que você se envolva em tudo isso. E por isso que o Closecast abriu a terceira temporada com esse assunto maravilhoso. Sim. Nós temos muitas pessoas que vamos citar aqui agora que vivem e tem autismo, e você com certeza conhece alguém, e a gente sabe como eles precisam ser cuidados e como as famílias precisam ser também cuidadas, e essas duas pessoas aqui, né, nessa mesa são as pessoas ideais para a gente trazer esse assunto, tanto para os projetos, tanto para a vivência sobre esse assunto, e eu tenho certeza que você vai amar conhecer um pouco mais e também aprender a como lidar com pessoas que eu tenho certeza que você conhece. Eles são muitos, eles precisam de nós, eles precisam ser amados e cuidados. Muito prazer estar aqui com vocês. Marielle, Kelvin, Kelver. É um nome diferente, é complicado, igual o meu. A ala dos nomes complicados. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho brevemente. Quem é você, Kelver? Quem é você, Marielle? Pode começar, Kelver. Poxa, mas eu não vou quebrar as regras. Então tá bom. Parabéns, tá precisando de mais homens assim, né? Muito obrigada. Olá, meu nome é Marielle. Eu sou engenheira agrônoma, né? Tô aqui morando em Formosa há quase 20 anos, formosense quase, né? Eu trabalho, né? Hoje eu tô aqui representando o grupo, né, de empresas e do nosso projeto Nós com Elas, representando a Cisbra, né, que é uma das empresas que está entre as 5 empresas que fazem parte desse projeto, que são Cisbra, né, a Eloforte, a Safra Sul, a Carbon Brasil e a Produtiva. Então, eu vim como representante da Cisbra, mas também como representante aí dessas 5 empresas para falar um pouquinho do nosso projeto, do que a gente está trazendo, as nossas ações, e agradeço muito a oportunidade que vocês estão trazendo para a gente para falar sobre o tema, né, que é realmente muito relevante, sobre o autismo, e também falar um pouco dos nossos projetos aí, o que a gente tem pela frente. Obrigadão. Bom, meu nome é Kelver, eu sou vice-presidente da APAF, Associação de Pais e Pessoas com Autismo de Formosa. Sou pai de 2 crianças autistas, minha filha mais velha e o meu filho do meio são autistas, e após a descoberta do autismo do meu filho, que veio o diagnóstico primeiro, eu busquei, né, encontrar famílias que vivem essa situação, e acabamos montando essa associação que já se completa 5 anos aí, né, de caminhada e de luta da Associação dos Autistas aí. E antes da gente começar, é importante a gente frisar que os nossos telespectadores, eles podem não saber muito bem do que se trata o autismo. E eu queria que você pudesse introduzir para a gente um pouquinho o que é o TEA. Bom, o transtorno do espectro autista é um transtorno que a criança já nasce com ele. Não existe uma causa hoje estudada, definida, um motivo que causa o autismo, né, o TEA, mas ele é diagnosticado com algumas dificuldades. Uma delas é a
interação social, a outra seria a desregulação sensorial, né? E também as dificuldades na fala que às vezes algumas crianças têm. De acordo com o DSM-5, que é onde norteia os diagnósticos, tanto aqui como nos Estados Unidos, fala que é dividido em graus, né? De suporte. Então, grau de suporte 1, 2 e 3. De acordo com o nível de suporte que aquela criança precisa, ela vai aumentando o grau. Então, o autismo hoje, podemos dizer que antigamente era conhecido como o famoso Asperger, né? Ou aquelas crianças, a síndrome de Sarvan, que antigamente também era conhecido, é o tipo grau 1, hoje o nível 1 de suporte, tá? E o nível 2, ele ainda é verbal, um pouco verbal, e o nível 3 acaba não sendo verbal, ou seja, é uma criança que não vai se comunicar. E aí a gente usa outras metodologias de comunicação, tais como as PECs, né? Que são figuras onde a criança autista ela utiliza imagens para comunicar com as pessoas, tais assim, eu estou com sede, quero água. E aí ele mostra as imagens mostrando que ele quer uma água, mas ele não vai comunicar usando, ele só emite alguns sons, mas nada tão funcional como a gente esperava que fosse. São vários graus, né? E a gente tem uma mania de procurar na cara das pessoas uma deficiência e tem coisas que são mais invisíveis, né? Hoje a gente estava aqui conversando sobre o novo colarzinho que é das deficiências invisíveis e muitas vezes o autismo é invisível e as pessoas procuram ali achar, talvez ela tenha só um grau de necessidade 1, né? Mas ainda assim ela tem autismo e ela precisa de cuidar, da família também precisa compreender, né? Mas antes da gente falar sobre a associação e o que ela já faz, o que ela pretende fazer, eu queria saber como você se envolveu. Claro que a gente sabe que você tem o filho Gabriel, né? Sim. Que te tocou para tudo isso, mas a gente quer saber como isso tocou no seu coração para que você não fosse só o pai que tem o filho e precisa lidar com isso, mas você quis se envolver com famílias, associação. Como foi essa história? Bom, tudo começou, infelizmente, com uma situação meio triste, né? Eu tive a perda do meu irmão. Após eu perder meu irmão, fiquei meio depressivo e comecei a buscar alguns medicamentos que pudessem me estabilizar aquele momento da perda, da dor que eu estava sentindo. Nisso, meu corpo teve uma rejeição de um medicamento que eu tinha tomado e começou a vermelhar, a pipocar todinho o meu corpo, uma síndrome bem rara, conhecida como síndrome de Dress, que a cada 6 pessoas que contraem ela, a cada 10 pessoas que contraem essa doença, 6 não sobrevivem. Só que no tempo, aqui logo que eu descobri, fui deslocado para Brasília e depois, após um tempo lá em Brasília, me acharam o ideal me internar na UTI, porque eu comecei a inchar bastante, comecei a dar uns sintomas bem diferentes e acabei me deslocando para a UTI. Fiquei 7 dias na UTI, tive uma recuperação meio até... entrei nos estudos de alguns profissionais naquela época, porque eles acreditavam que essa doença não podia ser curada tão rápido assim, teria que passar por uma fase. Como que eu me curei tão rápido, né? Engraçado, essa doença, ela troca de pele. Então eu troquei na pele dos olhos, troquei a pele do céu da boca, do nariz, do ouvido. O ouvido eu fiquei um tempo sem ouvir, até consegui tirar toda a pele. Eu não sabia que o ouvido tinha tanta pele assim. O olho, eu não sabia que o olho tinha pele. Eu fiquei com a membrana branca no olho, enxergando meio nublado. E aí, quando a gente está na UTI e a gente está jogado ali na cama, e que a gente percebe que a gente não pode levantar para ir no banheiro, que a gente não pode levantar para tomar banho, que tudo tem que ser ali na cama, a gente se sente meio desfuncional. Para quem sempre foi funcional como eu me senti bem baqueado.
Mas eu sempre acreditei que essa ocasião estava me trazendo alguma história, alguma coisa estava acontecendo comigo. Primeiro, eu estou trocando de pele, como se eu estivesse trocando de vida, né? Segunda coisa, a recuperação super rápida, uma recuperação instantânea comparado a outras pessoas que tiveram essa síndrome de Dravet. E após mais ou menos uns 3 meses, 2 a 3 meses, veio o Gabriel, né? O nome Gabriel foi escolhido assim a pedido da minha esposa, ela queria muito o nome Gabriel. E eu lembro que logo após ela escolher o nome, eu gosto de saber qual o significado do Gabriel, né? E aí vem falando que é mensageiro de Deus, né? Gabriel é mensageiro de Deus. E eu comecei a juntar as peças. Aí parece que o quebra-cabeça começou a se montar nesse dia, né? Poxa, a perda do meu irmão, um luto danado, tive uma troca de pele agressiva no meu corpo com essa síndrome que eu tive da rejeição do medicamento. Logo após, veio uma criança para minha vida e o nome dela é Gabriel, né, como mensageiro de Deus, e Deus está me trazendo a mensagem logo com 1 ano e 11 meses, recebi o diagnóstico do Gabriel como autista. E aí foi na hora que eu caí na real. Eu falei assim, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que lutar por essa criança. Não foi à toa que eu sobrevivi. Não foi, Deus me colocou aí, me colocou nesse caminho, não foi à toa. Só que eu pensei que a minha luta ia ser só a luta do Gabriel. Só que eu descobri que a luta do Gabriel é a luta de várias outras crianças. É a luta das 36 crianças que nascem hoje, uma é autista, é a luta dessas quase 6 milhões de crianças que hoje nós carregamos aqui no Brasil, faz parte. Indiretamente, 10% da sociedade brasileira, ela é atacada diretamente pelo autismo, entendeu? Pela deficiência do autismo, pelo transtorno, porque são os pais, são a mãe, é o tio, é a avó, todo mundo passa por essa situação. Então foi aí que eu me entrei de cara mesmo, junto com várias pessoas da associação, porque eu falo assim que a associação não é só feita de uma pessoa, são várias pessoas, cada uma fazendo o que pode ser feito. E aí, juntando com grandes parceiros, né? Eu acho que o mais importante de tudo é você ter boas pessoas do seu lado. Quando você tem pessoas boas do seu lado, as coisas parecem que o caminho costuma ser mais reto. Você chega mais rápido aonde você quer. Quando você faz as coisas com amor, como eu faço, porque eu sou movido a filho. E filho sabe que o poder que ele tem de movimentar a vida da gente, né? Eu conheço mães aí que viraram psicóloga para poder tratar o filho, viraram fonoaudióloga para tratar o filho, viraram terapeuta ocupacional para tratar o filho. Sim. Muitos profissionais, porque filho movimenta, filho é vida, que é um pedaço da gente que faz as coisas acontecerem na vida da gente. Se você é aquela pessoa que eu era super impaciente, né? Eu não tinha paciência com nada. Depois que veio o Gabriel, ele desbrotou essa paciência dentro do meu coração. Então, assim, né, agregou alguma coisa além da felicidade de saber que o carinho dele porque o autista é bem real no que ele fala, que ele é muito real. Então, e ele chega para mim, toda vez que eu abro o portão lá de casa, ele sai correndo para lá me recepcionar e me abraçar e falar que me ama. E esse é o padrão dele. Hoje, quando a gente vê esse tipo de situação, não tem preço, né? Então, toda a luta que eu tenho hoje sobre o autismo vem de um combustível infinito, que é eles, né? São meus filhos. Certo. E eu costumo dizer que a nossa missão é aquilo que nos incomoda. Geralmente, aquilo que nos incomoda gera fofoca, murmuração. A gente se incomoda e gosta de falar e pronto, e senta, né? Fala pro próximo, faz alguém sofrer com a gente o que a gente está sofrendo, mas o que a gente se incomoda muitas vezes é a nossa missão. E se a gente entende que aquilo ali está incomodando, ocupa aquele lugar. Tá faltando cuidado para os autistas no mundo. Sento. Aquilo é a sua missão. E você tomou isso como sua missão. Era o seu incômodo, tá faltando, tem gente sofrendo, tem gente que passa o que eu passo.
você assumir o seu lugar. Se todos nós assumíssemos o nosso lugar, né, as coisas não ia ter tanta fofoca e tanto incômodo. Mas que bom que você vive isso hoje, e hoje isso pode ser ampliado para muitas e muitas famílias, né? Graças a Deus. Tanto é que nós iniciamos, eu parei e pensei, primeira coisa, o que um autista precisa? Precisa de tratamento. Mas não adianta cuidar do autista se não cuidar da família. Então, foi começando a criar, esse quebra-cabeça começou a criar uma imagem. E esse quebra-cabeça virou um projeto. E esse projeto, a gente fala assim, é questão de tempo. Porque Deus nos encaminha e nada, Ele nunca me frustrou em nada. Tudo que eu pedi para Ele sempre me atendeu. Então, eu sempre acreditei em coisas grandes. Então, quando alguém falou assim para mim, vamos arrumar uma salinha ali, nós colocamos um psicólogo e começa a atender a população. Eu falei, não, eu não quero uma salinha. Eu quero um centro. Eu quero um lugar grande, junto com os outros colegas meus da APAF, né, que quero aqui agradecer todos eles, né, a importância que cada um tem dentro da associação. Nós nos unimos e realmente montamos um projeto grande de construir um centro de apoio e inclusão de pessoas autistas de Formosa. Esse projeto veio na montagem junto com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. O projeto foi doado pela arquiteta Áurea, foi doado também pelo engenheiro Breno. Então, assim, são só parcerias, né? A gente sempre fala assim, a gente não faz nada sozinho. Se não fosse pelas parcerias, a gente não chegaria nem perto do que a gente alcançou hoje, né? E aí esse centro veio para agregar com o objetivo de fazer a família se tornar um pouco mais visível à sociedade e dar as terapias que ela precisa, né? Então, não só a criança, não só o adolescente, mas a família também. Sim, enquanto a criança estiver sendo atendida por um psicólogo, fonoaudiólogo, que são terapias sequenciais, a mãe vai ali para uma terapia com outro psicólogo, ou ela vai também aprender a fazer um tapete, vai aprender a fazer crochê, vai aprender a fazer renda dentro de casa, porque infelizmente muitas mães não conseguem sair com seus filhos para a rua, né? Então ela tem que aprender a fazer a renda. Como é o processo para você ser aceito na APAF? Como é? Bom, a gente não cria burocracia nenhuma. É uma das partes que a gente não vai criar burocracia para participar da APAF. Para participar da APAF, nós temos um contato que logo eu passo para vocês aqui. Entrando em contato, nós temos uma equipe de pré-acolhimento que vai fazer o acolhimento daquela família, vai passar todas as orientações para a família com o objetivo de deixar a família amparada inicialmente. E o pós-acolhimento, a gente sabe que tem uns momentos de dificuldade e que muitas mães precisam de um apoio, uma palavra de carinho e alguma coisa nesse sentido, para evitar até situações de suicídio, né? Porque porque a mãe chega ao ponto do extremo, porque a gente sabe que 70% das famílias os pais abandonam, os homens abandonam a família. Então eu sou um homem, um caso à parte, porque os 70% dos homens ele abandona quando ele fica sabendo que o seu filho é autista. Isso é um número triste, mas real, que a gente vive hoje e que acaba ficando o peso todo para a mulher, né? Por isso que a gente fala assim, por isso que eu tenho um respeito muito pelas mulheres hoje em dia, pela garra, pelo amor, pelo carinho, porque se você olhar mesmo, elas são criadas e cuidadas, os seus filhos é 100% criado e olhado, porque eu acho que quando a gente é criado com amor, tudo fica mais leve, né? Tudo fica mais suave, podemos dizer. Sim. Convidado pode perguntar também. É uma dúvida que, assim, a gente sabe que para diagnosticar é um processo que envolve vários tipos de profissionais, né? Sim. E precisa ter bastante critério para o diagnóstico, né? E muitas vezes isso na saúde pública é oferecido, em outras situações as mães encontram mais dificuldade para esse diagnóstico. Se caso essa criança ela não está diagnosticada, né? Então, você vê que tem alguns pontos e características que levam a crer, mas não tem ainda um diagnóstico firme.
essa família não tem condição financeira, ela pode buscar isso junto com a PAF, vocês fazerem essa orientação, ou dentro hoje já da PAF tem pessoas capacitadas para gerar esse tipo de diagnóstico para essa família que ainda não sabe? Bom, a PAF ela é feita de famílias, né? A gente fala que é 100% feita de famílias. E querendo ou não, todo mundo ali precisa de um tratamento. Nós estamos hoje assistindo 300 famílias. Dessas 300 famílias, podemos dizer que uma grande parte dela consegue ter o tratamento através de um plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. As outras conseguem pelo poder público, mas não é um pouco mais restrito. Então, a PAF, indiretamente, agora que ela começou a criar corpo. Por quê? Nós começamos a receber uma subvenção da prefeitura mensal. E a gente resolveu pegar essa subvenção e converter ela 100% em tratamento para as crianças. Então, hoje nós temos uma psicóloga, hoje nós temos também um assistente social, e hoje o primeiro objetivo com essa subvenção que começou a cair um mês na conta da associação, o objetivo é começar a fazer um rastreio, um mapa. Nós precisamos entender como que as nossas famílias hoje, o que elas mais precisam, como que elas vivem, estão sendo bem tratadas, estão tendo o tratamento que merece, as crianças estão tomando o medicamento que merece, tem um diagnóstico, tudo isso para a gente interessa, porque para a gente criar políticas, saber aonde a gente tem que atuar, de que intensidade nós tem que atuar. Então é importante para a gente hoje dar diagnóstico, porque hoje os diagnósticos mal feitos pode mudar a vida de uma criança. Um diagnóstico mal feito muda a vida de uma criança, literalmente, de uma não, família inteira. todinha, né? Então, a gente tem que ter critérios, tem que ter profissionalismo, não adianta seguir só aqueles testes básicos, não, a pessoa tem que ter a capacitação profissional para poder diagnosticar mais assertivamente possível, né? Tem graus que inquestionáveis, né? Tem níveis aí de suporte que não dá para questionar. Mas o tipo nível 1 é mais difícil, somente quando vem mulher, né? Que a mulher tem essa neuroplasticidade de poder se adaptar às dificuldades que o autismo causa, o transtorno do espectro autista causa a eles. Então, por isso que a gente fala assim, não é difícil você descobrir mulheres com 45 anos para cima, elas descobriram um diagnóstico. Porque nessa idade, devido à dificuldade de diagnosticar elas quando é pequena, né? Porque antigamente era levavam muito como assim, é mania, ou às vezes é jeito dele, ou é a característica da própria pessoa, mas nunca levavam como possível transtorno. Então hoje a PAF tem esse objetivo, a gente pretende fazer um rastreio para a gente montar políticas focadas naquele tema que tem a maior necessidade. Certo. Médicos, profissionais, psiquiatras podem se unir à associação, pessoas que estão assistindo aqui podem conversar com vocês e falar, olha, eu me disponho, eu estou entrando aqui com vocês para isso. Sim, e até eu falo aqui, olhando para vocês, pedindo para vocês, aquele psicólogo que queira aprender um pouco sobre autismo, aquele recém-formado que queira abraçar um pouco a causa do autista, venha aqui participar da PAF de forma voluntária. A gente precisa muito de muitos profissionais aqui nessa cidade e precisamos também que a sociedade nos ajude a encurtar esses laços com esses profissionais. Então, aquele que conhece alguém ou tem um contato de alguém que queira fazer esse social, nós da Associação de Pais e Pessoas com Autismo estamos aqui de braços abertos porque vamos aproveitar bem esse profissional. E você estava falando de mulheres e eu quero puxar esse gancho. Mulheres são sensíveis a isso e elas dão a vida realmente por as crianças, pelos seus filhos, e não só pelos seus filhos, mas pelo filho do outro, cria filho até que não são delas. E eu sei que vocês se uniram nesse propósito. E foram mulheres, né, que já tinham um evento entre elas. Isso. E agora parece que o evento está cada vez mais expandindo para alcançar outras pessoas. E agora até mesmo dessa forma, de cuidar de vidas. Conta pra gente um pouco desse evento, dessas mulheres e de como agora vocês estão atuando. Primeiro, a gente
já fazia muitas ações como mulheres, né, para as mulheres do agro, né? Então a gente já tinha aí eventos voltados muito para buscar o reconhecimento, o protagonismo, né, dessas mulheres e a valorização e a importância dela para o setor, né? Sim. E aí, em maio, teve um evento da Safra Sul, né, com elas, né, para valorizar essas mulheres. E dali, né, conversando, eu, a Miriam, conversando com a Natália da Carbon, a Sandra, a gente começou a conversar e a gente falou, poxa, por que a gente não se une, né? Somos empresas locais, né, empresas que têm aqui em Formosa sua sede, que montaram suas empresas aqui há 10 anos atrás, né? Algumas mais novas, algumas mais velhas, mas encontraram aqui o seu espaço de crescer, de prosperar, né? Pessoas para trabalharem, colaboradores. Então, enfim, nesse bate-papo a gente decidiu, vamos se unir para fazer essas ações de mulheres e aí Deus foi, né, um pouco tocando o nosso coração de não fazer só um evento para mulheres do agro, mas também para todas as mulheres da nossa sociedade, né? Então, a gente saiu dali com um plano de fazer esse evento, então, em outubro, aproveitando o Outubro Rosa, né? Então, aproveitando esse momento. E disso nasceu aí também, né? Eu acho que Deus colocou nos nossos caminhos o Kelver, né? Numa causa tão importante, né? Numa causa que envolve as pessoas, as crianças, não só as crianças, mas os familiares, né? E a seriedade do projeto. Acho que esse é um dos grandes, do que nos chamou muita atenção, né? Em relação a uma área que precisa ser mais bem assistida pelo poder público, pela sociedade, por todos nós, né? Ser mais bem entendida, mais bem conversada. Sim. E gerar oportunidades, né? Então, foi quando a gente entrou em contato com o Kelvin apresentou o projeto, apresentou tudo que ele tem, o sonho, né, desse centro, que acabou também se tornando um sonho para a gente, um centro completo, um centro que é onde vai receber essas crianças, vai receber os familiares, porque quem que cuida deles, né? A gente só consegue cuidar bem se a gente também tá bem cuidado, né? Então, assim, eu sou mãe. Eu cuido do meu filho com toda a plenitude se eu me cuido como mãe, como mulher, como esposa, né? Então, acho que a gente também... Esse espaço onde as pessoas que têm autismo, mas também os familiares, tocou muito no nosso coração e começou... Quando ele ia mostrando as imagens do centro, a gente já queria estar vendo ele, né, pronto. Já tem o terreno, já tem toda... O que falta é nosso apoio mesmo da sociedade para a gente pôr ele em pé. E o agro é muito assim, né? Nós somos 5 empresas do agro. Nós somos, sim, uma fortaleza, né? Dentro do país. Somos uma fortaleza em gerar empregos, em gerar renda. E as nossas empresas encontraram nessa oportunidade uma forma de retornar para Formosa tudo que a gente recebe, né? De Formosa e região. Então, foi aí que nasceu opa, vamos mudar um pouco? Vamos fazer para a mulher, sim, que é merecido, é um momento, é o Outubro Rosa. Vamos convidar todas as mulheres de Formosa para participar, porém, a gente vai fazer uma bilheteria onde a gente possa retornar parte de tudo isso para a APAF, né? E nisso, a gente começou a idealizar e muitas empresas, além das nossas, né, que a gente idealizou, tá aí, a gente realiza e idealiza, mas algumas empresas também, como a FMC, a Charrua, a Tchê, a Maple Bear, que é uma escola, né, aqui de Formosa, abraçaram, falaram, a gente quer ajudar também. Né? A gente nem precisou correr atrás. As pessoas vieram, viram que a gente estava idealizando, falaram, pô, a gente quer ajudar vocês. Entre outras empresas aqui, que se eu for citar, gente, é bastante gente, mas todo mundo vai estar lá no dia representado. Deram brindes para a gente leiloar, para a gente presentear, né, as mulheres lá. Então, assim, o espaço que a gente vai fazer, que é o Espaço Royale, foi também foi cedido pela dona do espaço. Vai ser um jantar, no caso. Isso, vai ser um evento, vai ser um jantar, né? Um jantar com muitas atrações, então vai ter o jantar, vai ter banda, vai ter uma apresentação
da APAF, falando mais para nós, vou falar assim, entre aspas, leigos do assunto, para a gente entender mais sobre, porque a informação, ela faz com que esse conhecimento diminua o quê? Diminua o preconceito e gere mais oportunidades, né? Faça crescer as oportunidades entre a gente. Então, vai falar sobre isso, vai ter tema feminino também, a gente vai falar para as mulheres como organizar melhor o tempo no dia a dia corrido de hoje, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização do tempo e vai ser uma noite, assim, de muita diversão, de alegria. A Dona Vera, né, ela fez um quadro maravilhoso, a gente vai leiloar, então a gente pede para as mulheres irem preparadas para esse leilão. É um belíssimo quadro feito de sementes. Eu vi, depois a gente vai, quando a gente colocar as informações sobre esse episódio, a gente vai colocar lá para vocês verem, porque é um trabalho incrível. Vamos colocar as fotos. As fotos dos 3D quadros. E dos Isso. quadros que vão ser levados. Sim, Vamos colocar no mesmo sim. post. Vamos. Legal? E a gente vai, então, a Dona Vera é uma artista plástica aqui de Formosa, Sim. né? Faz um trabalho maravilhoso e ela fez esse quadro, né? Representando também o agro lá pra gente tá leiloando no dia, né? Então, também esse recurso vai pra APAF, né? Então, a gente realmente foi algo que foi acontecendo. O Kelver falou muito de Deus, a gente também acredita muito no poder dele nas nossas vidas e ele foi agindo, né? E para nós tem sido também uma oportunidade muito grande de aprender mais sobre o tema, de entender mais sobre isso, né? Eu sou mãe, tenho um filho, e eu contei para o Kelver uma situação que aconteceu, né, Kelver? Que o meu filho estudava com um coleguinha numa aula extra-class, né? Não era dentro da escola, era uma atividade que ele fazia fora. E lá com um coleguinha autista, o meu filho não soube se portar. Ele não soube, ele é uma criança de 6 anos, né? E ele não soube entender o coleguinha autista e ele deixou o coleguinha muito nervoso. E o colega, ele acabou tendo que ter auxílio para poder se acalmar. E a professora ligou para mim e falou assim, ela foi bastante rude. É como se o meu menino de 6 anos fizesse por mal. Ele, né, como se ele tivesse ido lá e causado a situação, porque ele é uma criança, né? Ele fez uma atitude de ficar batendo lápis e rir. E isso deixou o coleguinha nervoso. Então, assim, ela falou que ia trocar o meu filho de horário de aula. E eu entendo muitas vezes que o professor que está com a criança autista há muito tempo, ele se apega, né? Então, quando acontece alguma coisa, realmente ele quer proteger e eu respeito muito isso. Só que quando ela falou assim, não, eu vou trocar ele de turma, aquilo me feriu, assim, eu falei, poxa, eu não queria que trocasse. O que eu, como mãe, né, posso entender sobre o autismo e aonde eu possa dar oportunidade para o meu filho ser amigo dessa criança e essa criança ser amigo do meu filho. Dali pode ser uma amizade tão linda para a vida toda. Por que eu vou trocar ele de turma? E eu tentei conversar com a professora na época para não tirar e para ela me ensinar, né? Porque ela já estava com ele há mais tempo, então ela poderia me explicar, olha, pode fazer assim para não deixar ele mais... Como que poderia? Talvez nem ela saberia me explicar muito bem. Então, a partir disso, eu falei, eu vou entender mais. Porque todo mundo tem um colega que tem um filho autista, um parente na família. E antes de ser solidário só a criança, também é ser solidário entender o que a família vive, né? O que aquele pai e aquela mãe estão vivendo. Então, aquilo me trouxe, assim, dentro do meu coração, uma vontade muito grande e de poder dar essa orientação para o meu filho, para quê? Para que ele tenha oportunidade de fazer grandes amigos, né? E essa oportunidade ser gerada também para a criança autista, dela também poder fazer amizade e ter um grande amigo, né? Então, é um pouco sobre isso. Então, através disso, eu contei esse depoimento, né, Kelver? Contei para você nesse dia que ele apresentou. Todo mundo chorou, né? O Kelver contando a história dele. Todo mundo ficou emocionado e não há algo que a gente não poderia fazer. Então, a gente está trabalhando firme para fazer esse evento. Nós estamos já no 2º lote, né? E vai ser revertido lá para a PAF de uma forma de apoiar na construção do centro. Maravilhoso. Como
que se compra esse ingresso? O ingresso está à venda dentro da plataforma Simpla, tá? Então, eu vou só repetir aqui o evento. Vai ser dia 19 de outubro, no Espaço Royale, iniciando-se às 19 horas. O ingresso, ele pode ser adquirido no Simpla/Nós com Elas, tá? Então, entra lá. Hoje, o ingresso está no segundo lote, né? No valor de R$250, tá? Algumas pessoas falam, poxa, mas R$250 tá muito caro para um evento, né? Primeiro assim, 250, parte desse recurso, desse dinheiro, a gente tem que pagar a plataforma, tá? Então, a plataforma tem um custo lá de 10%, então vai ser revertido 225, né? Então, vai lá um valor, esse valor vai já indo direto para a conta. E, na verdade, a conta que está indo em acordo com a PAF, a gente falou, vamos direto lá para uma empresa que vende materiais de construção, né? Sim. Então, a gente entrou em contato fez a parceria com a Casa do Construtor e esse valor está indo... Falei certo, né? Casa do Construtor. Sim, é isso mesmo. E aí, vai todo lá e esse valor vai ser revertido para materiais para a construção do centro, né? Foi um bate-papo que a gente teve com o Kelvin, achou que esse seria o melhor caminho de apoiar a construção do centro. E aí, os leilões, as ações que nós vamos fazer dentro dos eventos também vão ser revertidos lá para a associação. Lembrando, né, Mari, que R$250 não paga nenhum evento, né? Se lembrar, assim, se você... Pelo tudo, vai ter banda, vai ter palestrantes, vai ter um buffet, muita coisa, gente, que o evento vai oferecer para você. Se vocês for tentar organizar um evento desse aqui, além do tempo que você vai ter que arrumar, ter que arrumar, além disso, um valor também bem significativo. Então, por isso que a gente fala, assim, a parceria que a gente que fomos convidados para ter, junto com esses grupos de 5 empresas aí, que agradeço aqui imensamente mesmo por todas elas ter escolhido a PAF como uma das associações aí que apoia, para apoiar. A gente sabe que existe a dificuldade da organização e os obstáculos. Então, aquelas pessoas que querem ajudar esse evento, ainda há tempo, ajude o evento, tudo que haver de lucro ali dos ingressos que vão ser 100% destinados à PAF, com o objetivo da gente investir 100% no centro. Tanto é que, como a Mari falou aqui, vai ser já direto na conta da empresa de materiais de construção. Então, nem passa nem na mão da PAF, vai direto para lá. Tá? Então... E vai ser uma noite muito especial, assim, como o Kelvin falou, a gente tem uma banda, né, para se divertir, vai ter bar, né, espumante, que a mulher gosta bastante, né? E eu acho que o principal é saber que está ajudando uma boa causa. Exatamente, Eu com acho certeza. que mais do que... Eu sempre falo, é muito bom as mulheres, é muito gostoso se confraternizar, né? E as mulheres encontrar nesse espaço também um momento de confraternização, de diversão, de sair do estresse do dia a dia, né? Então, além de tudo isso, fazer um movimento como esse, né? Receber conhecimento, receber informação, né? A gente conseguir, ao mesmo tempo, estar ajudando uma entidade, né? Acho que esse é o investimento maior, né? Assim... Então, a gente tá super contente porque o evento está com uma adesão muito alta. A gente já está finalizando o segundo lote, já vai entrar no terceiro lote. Então, as empresas comprando ingressos para suas funcionárias irem. Então, as empresas que quiserem pode comprar para seus funcionários. Então, vai ser um momento de muita interação, muito conhecimento. E a gente vai ter certeza que vai ser uma noite de muita emoção. E as vendas só acontecerão online. Se você chegar na hora do evento e querer adquirir o seu ingresso para poder entrar, não será... não acontecerá, né? Na verdade, obrigada, assim, essa pergunta é muito importante. As vendas vão ser só online. A gente não vai ter venda de bilheteria lá na hora, tá? Então, as vendas vão ocorrer de forma online.
E aí, até porque como a gente fez toda a estruturação para ir o dinheiro direto para casa do consultor, na hora lá em dinheiro a pessoa não sim, vai conseguir claro. comprar, Aham. tá? Sim, e também vocês vão definir os lotes e preparar o evento para a quantidade certa de pessoas. Exato. Então, se ela chegar lá na hora, seria talvez o incômodo de não ter tudo preparado para aquela pessoa. Então, vocês vão fechar o lote em certo momento e fechou o evento. Até Exatamente. quando? Vocês têm alguma noção de até quando vocês vão deixar aberto? Nós vamos deixar aberto até o dia. No horário estabelecido até meio-dia ali, vai estar conseguindo ainda no dia, né? Perfeito. Só que se a bilheteria esgotar, a gente vai fechar antes. Então, é importante Sim. falar isso também. Tem um número X de bilheteria que o Perfeito. espaço comporta. E que, por exemplo, se ele fechar amanhã essa quantidade de pessoas, a gente vai ter que fechar a bilheteria também. Então, a gente tem ingressos ainda à venda, a gente está aqui divulgando, pedindo para as pessoas Sim. participarem, porque tem ainda um número considerável de participações, que a gente gostaria muito que as mulheres participassem. Os homens podem participar. Sabe como? Eu vou explicar. Vai lá e compra ingresso para sua esposa. Ai, O que eu gente. fiz? Eu fiz isso pra minha, viu? Eu fiz a minha. Presentaço de É fim um de presentaço, então assim. E lá também, por exemplo, a gente vai ter brindes que nós ganhamos de várias empresas, lojas de roupa, lojas de sapato, de maquiagem, de salão de beleza, que que nós a vamos mulherada estar, tudo que nós adoramos, né? Que a gente vai estar também sorteando lá na hora, né? Então, além dos leilões, vão ter sorteios, e sorteios, assim, substanciais, assim, coisas muito bonitas, que foram também doadas de coração para brilhantar o nosso evento. Então, as mulheres que vão para lá, né, podem ficar preparadas que vai ter muita diversão. Além disso, deixa eu compartilhar com vocês, nessa noite, nós vamos homenagear algumas mulheres. E a gente acabou definindo que essas mulheres são mulheres do agro. Porque somos empresas do agro, então a gente queria fazer uma homenagem. E essas mulheres vão ser homenageadas, não são as que estão à frente do negócio. Porque tem muitas mulheres hoje à frente, não tem? Assim, mulheres que já estão, que lideram, que pagam a conta, que tomam a decisão da fazenda ou do seu negócio. E a gente vai fazer uma homenagem dessas mulheres que vieram para cá junto com seus maridos há 15, 20, 30 anos atrás. Formosa não é o que é hoje ainda, né? As fazendas eram fazendas fechadas. Essas mulheres foram morar lá com os maridos, muitas morando em condições, assim, muito difíceis, desafiadoras, né, na época. E essas mulheres estão sendo o esteio da família até hoje, né? Muitas vezes elas não estão à frente do negócio, mas eu falo assim, ela é a psicóloga, Ah, sim. ela é que faz a sucessão familiar, ela é a advogada, Ela de política. ela é a política. Ela que fica ali para São Pedro. Chove, São Pedro. Não chove. Chega, chuva. O piloto sempre tem o copiloto, né? Então, a gente traz uma homenagem para essas mulheres Lindo. que realmente estão ao lado do seu esposo. E, na verdade, ela está em todos os lados da família, né? Dos filhos, dos netos. Sempre. E muitas vezes são essas mulheres que são o verdadeiro alicerce do negócio familiar. Sim. Se elas não estivessem ali, né? Equilibrando os pratos. Arrepiei, Então. total. Obrigada. Que É uma lindo. história que eu particularmente fico muito emocionada. A gente, para selecionar, não foi fácil, mas a gente criou critérios para seleção. E aí nós colocamos em votação dentro das nossas empresas e chegamos aos nomes dessas homenageadas. É que o nome delas, a gente quer que todas essas mulheres que tenham essa mesma Sim, história sim. se sintam ali Se sentirão, homenageadas, sem né? dúvida. Porque geralmente a gente homenageia aquela mulher que está na frente, né? Coloca a faca e vai, né? Sim. Que aparece. Mas a gente decidiu dessa vez fazer um pouco diferente, Sim. né? Eu vi um vídeo lindo esses dias de uma Miss, ela ganhou um dos estados dos Estados Unidos, e aí a pergunta para ela como Miss era: qual foi o momento da sua vida que você mais se sentiu empoderada? E a gente tem vivido, né, o empoderamento feminino. Ela respirou fundo, emocionada, e falou assim, ela tem 7 filhos. Todas as 7 vezes que eu segurei um dos meus filhos no colo quando ele nasceu, quando ela se sentiu mãe, né? E como é poderoso o que essas mulheres fazem para a sociedade girar, né? E eu queria puxar esse gancho também de que a mulher que está
participando, investindo nesse evento, ela também ela está recebendo, porque a sociedade transformada, o filho dela aprende, a escola que aquelas crianças estão agora frequentando melhora, todo mundo cresce intelectualmente, todo mundo sai ganhando se essas crianças são ajudadas, se todas as deficiências são ajudadas, né? Então, essa mulher que está ajudando, ela não é só distante, mas na minha família não tem nenhum. Ainda assim, todas têm uma vantagem de estar colaborando com esse evento, né? Então, você que está ouvindo, vamos deixar o link na nossa descrição desse post, desse corte, e você também sai ganhando com tudo isso. Não Com só os certeza. brindes, não só os quadros lindos da Vera, mas como sociedade, como mãe talvez da criança que vai ser amiga de um autista e que vai saber lidar com essas crianças, e a sociedade inteira se transforma. E agora, voltando para o assunto da APAF, me surgiu uma dúvida enquanto você falava, que são de possíveis pessoas interessadas em conhecer o projeto, porque a gente pode ter aqui alunos de psicologia, alunos de medicina, possíveis pessoas que querem doar para o projeto. Eu queria saber como funciona o processo de visitação para a APAF. Bom, nós começamos, como eu falei, há pouco tempo, já com esse novo projeto nosso aqui, de estar visitando todas as famílias, para a gente fazer esse desenho aí. Logo que a gente tiver números, a gente tem que agir. Nós vamos ter que nos movimentar em cima daquele número de profissionais, falta de profissionais ou a criança que não tem. Hoje nós temos muitas demandas com falta de psicólogos, neuropsicólogo, também neuropsiquiatra, neuropsicólogo, que faz o laudo. O neuropsicólogo é o que faz o laudo da criança se ela tem autismo e repassa para o neuro, e o neuro fecha o diagnóstico oficialmente. Fono também, né? Fonoaudiólogo também é muito importante. Então, são terapias, todas elas, que alguém que queira hoje nos ajudar nessas demandas, nós vamos estar anotando o contato, com certeza, e vamos estar precisando. Hoje, até espaço físico, ainda a gente não tem, mas a gente tem lugares cedidos por empresários aqui da cidade que pode nos ajudar a ter esse espaço e estar oferecendo para essa família que não tem condição, porque, gente, imagina você ter que pagar um psicólogo, um fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, um neuropediatra, pagar um psiquiatra infantil, pagar arte-terapia, musicoterapia, natação e um nutricionista para um filho seu. Todas as terapias de uma vez só. Quanto que você acha que você ia ter que desembolsar hoje? Né? Hoje tem centros de tratamento de autistas que só cuida da criança em si. Isso é pago R$8 mil por mês. Entendeu? Tem pai hoje que investe R$35 mil no seu filho para tentar fazer ele falar pai. E até hoje ele não fala pai. Então, assim, conhecer pessoas assim faz a gente parar e pensar um pouco na vida da gente, né? Qual o valor da sua vida mediante aos seus bens materiais, né? Sim. O que você tem de bens materiais? Mas o que você fez de bens pessoais, né? Assim, que eu posso dizer assim, o que você fez de bens para a sociedade? O que você está entregando para a sociedade? Né? Então, quando a Marielle faz esse depoimento de montar um evento junto com várias empresas, a gente fala assim, o que falta mais da sociedade é empatia. E é o que elas estão fazendo, né? Criando esse movimento de empatia. Elas não estão pensando somente nelas, elas estão pensando em uma associação que está aí lutando há anos, né? E que a gente tem muito ainda que lutar. Por isso que eu falo assim, eu tenho o Kelvin em duas etapas na vida, né? Tem o Kelvin antes do Gabriel e o Kelvin depois do Gabriel.
O Kelvin antes do Gabriel era um Kelvin que pensava em bens, queria ter sua casa, queria ter seu carro, queria ter ser bem sucedido na sociedade de forma financeira e tudo mais. Após o Gabriel é o Kelvin que olha para o coração, olha para as pequenas conquistas, para aquilo que realmente cria impacto na vida da gente. Como eu falei um tempo atrás, até fico muito emocionado, que a partir do momento que eu fui levar meu filho já com 7 anos de idade para a escola, no meio do caminho, após ele tomar um medicamento, porque há muitos anos eu fui resistente a tomar dar medicamento para ele, na hora que ele tomou esse medicamento, ele conversou comigo dentro do carro. E aí foi na hora que eu levei um susto, né? E eu falei, pronto, meu filho conversou comigo. E enquanto uns reclamam que o filho fica enchendo o saco dele, né? E eu fico aqui sonhando em ver meu filho. Vai, conversa um pouquinho comigo aqui, me conta o que aconteceu na escola, né? E tem outras situações tais como, por exemplo, meu filho, quando ele está sentindo dor, ele não sabe dizer que ele está sentindo dor. É uma dificuldade do autista, normalmente alguns autistas terem esse tipo de dificuldade. Isso é o que mais me deixa angustiado, né? Você saber que seu filho está com algum tipo de dor, ou não saber que ele está com algum tipo de dor, porém ele está ali precisando de ajuda, né? Então, são as dificuldades que a gente, como pai, a gente passa e a gente acaba se adaptando, né? E eu sempre sou muito orgulhoso pelas ações que a gente executa, não pela potencialidade daquilo, mas pelas pequenas ações que criam grandes impactos. Eu sempre acreditei muito nisso. Sim, a gente conversando aqui antes, né? Você falava sobre famílias que têm saído do castigo após conhecer a associação, ver que outras famílias também vivem, né, e já têm aprendido a lidar. Você citou o castigo, né, porque às vezes elas ficam presas, elas ficam dentro de casa, têm vergonha às vezes, né, de sair. E conta um pouco pra gente dessas famílias que hoje têm saído desse castigo. Bom, às vezes muita gente aí não entende o que uma família autista passa. É muito triste, gente. Eu não quero aqui ficar falando só de tristezas, né? Mas é importante as pessoas saberem da realidade de uma família autista. Como você falou, o importante de tudo isso é a gente entender que são pessoas que precisam de ajuda. Quando uma criança está num grau até acentuado, a própria família se isola da sociedade. Primeiro com medo do preconceito, o julgamento da própria sociedade. Que a sociedade ela é boa para julgar, né? Ela está pronta para julgar ali, bom, ruim, ela está preparada. Mas a família não está preparada. Então, ao não estar preparada, ela se isola. Então, ela se entra no próprio castigo dela, né? Alguns falam que é prisão, para mim é castigo, porque tem que reverter, isso tem que acabar, né? As famílias têm que sair para a rua, tem que participar dos eventos. Agora nós estamos fazendo para as famílias, agora no Dia das Crianças, para as crianças, vamos levar elas para o Ecopark, né? E aí a gente estava preocupado, assim, poxa, aí fechamos lá com o pessoal do Ecopark um valor, mas eu sou muito a favor daquilo, assim, eu não quero que ninguém pague. Eu quero que todo mundo vá e aproveite o máximo possível, porque elas precisam ter esse momento delas, porque lugar de autista é lugar em qualquer lugar. Então, que ela possa ir e participar ali e ser respeitada com a sua dificuldade. E aí a gente corri atrás e tal, eu consegui por isso que eu falo assim, quem tem parceiros tem tudo, viu, gente? Quem tem amigo tem tudo, quem tem pessoas que olham pra gente com a causa, e conseguimos aí uma doação e conseguimos pagar. E ninguém vai pagar no dia do evento. Legal. Então, assim, são algumas ações que a gente pretende, a gente sempre faz. Tem, por exemplo, o cinema. A gente sabe que autista tem sensibilidade auditiva. E com essa dificuldade auditiva, o cinema, você sabe que o volume lá é
Lá é lá. Aí, fora isso, aquela iluminação Muito que escuro. brilha, muito escuro, fica dando aqueles brilhos também da Os iluminação, flashes. dos flashes, e isso incomoda também. E aí, ao conversar com o pessoal do cinema aqui, pedimos para eles criar sessões específicas para pessoas com autismo. Que Né? legal. E eles abaixaram o som, melhoraram a iluminação, e isso cria uma parceria Sem de dúvida. inclusão. Né? E a gente está incluindo essas famílias a um ambiente que elas nunca imaginavam que iam frequentar um dia. Entendeu? Por quê? Porque ninguém se movimentou. E a associação, ela se movimenta com esse objetivo, com o objetivo de tirar essas famílias desse castigo. Porque eu acho que é muito triste a gente saber que essa família, ela depende da movimentação da sociedade. Então, eu, como cidadão, eu vou estar me movimentando, a Marielle está se movimentando, vocês estão se movimentando, e vocês em casa, o que vocês podem estar fazendo para se movimentar junto? Não precisa ser a PAF. Adote uma associação, tem a PAI, tem o Lá São Vicente, tem tantas associações aí também boas. Adote uma, ajude, porque eu falo para vocês, tudo isso que vocês estão conquistando hoje, nada vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui, ao contrário. Tudo vai ficar. Seu carro, seu lote, a sua casa, tudo vai ficar aqui. Mas o que você está deixando de legado oficialmente para a sociedade? O que você está deixando de história para a sociedade? Então, se dedique um tempo a fazer o bem. Eu acho que, eu até brinco, é a melhor religião que a gente faz, é a melhor forma de você praticar a sua fé, é você fazendo o bem. Porque quando você faz o bem e a pessoa te agradece, aquela energia, gente, te restaura dias e dias. É a melhor terapia que eu tenho hoje em dia é participar dessa associação. Hoje, o Brasil, eu queria entender um pouco, não tem ainda políticas para isso, não tem tratamentos. Explica um pouco como o Brasil mesmo, como o governo, o Estado, não sei, apoia essas crianças, esses adolescentes. Apesar do autismo ser antigo, para nós ainda é novo. Para o Brasil é novo. Né? Tanto é que o Brasil não tem um censo para tirar números de quantos autistas nós temos aqui. A gente até acredita que nós temos mais do que isso. Mas, e esse número de 36 crianças para 1 é um número de 2022, que abordam em cima de crianças com 8 anos de idade. Então, esse número ainda não tem criança, não tem aquelas pessoas que são diagnosticadas tardiamente, depois dos 40 anos. Então, nós usamos números de nossos vizinhos, de países vizinhos, mas nós não temos esse número. Então, se o Brasil não tem número, como que elas criam políticas? Não tem. Então, sim, o SUS não sabe quantos autistas que tem. Então, se o SUS não sabe, ele não vai liberar o número de psicólogos ou fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, neuro. Então, assim, às vezes a gente até sente que parece que eles fogem da responsabilidade. Parece aquele pai que não quer saber do diagnóstico do seu filho, que isso acontece bastante também, né? Não quer saber do diagnóstico do seu filho e finge que não tá vendo nada. Eu tive né? mães de alunos, só te interrompendo, que falavam assim, não, as professoras, né? Nós éramos professores, leva seu filho, faz o teste, faz o diagnóstico. Não, eu não, e mesmo se tiver, eu não quero saber. Minha família, ninguém vai saber, ela não vai saber. E eles se negavam, assim. E eu deixo alertado. A PAF faz parte do Conselho Municipal de Direitos da Criança e da Adolescência. Gente, o direito da criança sobressai o direito de você pai e de você mãe. Então, assim, não faça isso com seu filho, entendeu? Não fuja de um diagnóstico. Porque a gente sabe que tem aquela faixa de 0 a 5 anos que a gente fala que a neuropraticidade do cérebro do ser humano, da criança ali, ela está mais apta a poder receber mais informações e estímulos. A gente chama de estímulo precoce. A gente vai estimular ela para que ela antecipe um pouco aquilo que ela tem falha. Né? Então, a gente sempre fala assim, não fuja do diagnóstico. Fuja, sim, do seu preconceito pessoal. Porque eu acho que o preconceito vem ali de dentro,
né? A Se você não vergonha, está né? preparado, né? Se você não está preparado, não entra... Deus dá para cada um o peso que cada um dá conta de levar. Se você não se sente forte o suficiente para carregar esse peso, é porque você ainda não se descobriu 100%. Então, se descubra primeiro, aprenda que o autista ali dentro da sua casa, ele está ali mais para te ensinar do que para você ensinar ele alguma coisa. Eu gostaria de chamar a Marielle justamente para esse assunto. A gente fala muito de vergonha, das dificuldades e tal, mas existe um lado lindo nessa criança genial, muitas vezes que é um autista, né, que você estava comentando aqui com a gente mais cedo, sobre algumas habilidades, né, o que eles também podem trazer para a sociedade, como lindo isso é, para os amiguinhos que estão ao lado deles, para se tornarem pessoas melhores. Fala um pouco para a gente o que você estava falando, que eu quero que eles ouçam. Não, na verdade, é dar oportunidade para criança e ser criança, né? Também. Poxa, porque ela é uma criança, ela tem o autismo, mas ela é uma criança, ela tem que ter o acesso. Ela tem que ter a qualidade de vida, né? E a gente falou muito sobre, acho que o Kelvin falou aqui também, sobre a gente cuida primeiro também desse pai e dessa mãe, porque eles precisam entender isso, né? E aí a criança poder ter mais qualidade de vida a partir do que o pai e a mãe podem entregar, né? Quanto antes eu tenho um diagnóstico, claro, sempre criterioso, né? Você falou assim, quando eu era professora, eu busquei... Também tem que ter critério, né? Porque o diagnóstico, ele pode não aparecer, porque às vezes é um grau muito leve, né? Você tem uma dificuldade maior de diagnosticar aquela criança do que aquela criança que já tem um grau, né, mais alto e que é mais aparente, né? Então, esse cuidado, não falo nem inclusão, porque hoje as crianças autistas vão nas escolas regulares, né? Eu falo sempre, o professor, ele tem que buscar conhecer o autismo. Teve um evento enorme aqui, né, Kelvin, promovido pela PAF, foi um seminário, veio palestrantes, né? O congresso, né, assim, veio palestrantes renomados a nível nacional e internacional. E, assim, quantos professores também estavam lá para conhecer isso, né? Eu acho que o professor, depois do pai e da mãe, a criança vai para a escola regular, o professor é a autoridade. É o primeiro alerta. É, né? o primeiro alerta. Então, primeiro, ele poder ter um alerta para poder fazer essa conversa com o pai e com a mãe, com uma empatia com esse pai e com essa mãe, porque às vezes eles não estão preparados para essa notícia, né? Para situações de sala de aula que podem ocorrer e ele ser promover que essa criança esteja efetivamente dentro da turma, se sentindo parte, incluída. Dando o melhor de si. Dando o melhor de si, podendo expressar o melhor que ela tem como criança, Sim. né? E no futuro, como um adulto, né? E essas oportunidades vão começar ali na escola a aparecer. De estar fazendo uma tarefa junto com os colegas, né? De estar fazendo um projeto dentro da escola com seus colegas, de participar dos aniversários, dos eventos sociais da escola e sentir inserido e querido, né? Sim. Porque, olha, se eu consigo construir isso desde a infância, eu estou dando uma oportunidade para ele, na vida adulta, ter mais expressão do seu potencial e da sua oportunidade de estar inserido no mercado de trabalho. Sim, e é o direito da equidade, né? A gente sempre bate muito nessa tecla. Às vezes as pessoas assim, o autista tem benefício demais, tem tudo. Teve uma situação que aconteceu comigo, eu estava no mercado grande aqui em Formosa, e eu fui pegar, após ficar um dia passeando com meu filho, fui nesse mercado, fiquei umas horas andando com ele lá no mercado, lá comprando as coisas, e nós fomos entrar na fila. Ele já estava bem agitado, porque quando ele fica em ambiente com muita gente, ele fica agitado. E aí eu fui puxar a fila preferencial, né? E aí eu olhei, tinha uma pessoa, uma pessoa mais ou menos por volta de uns 35 anos, nessa fila. Eu perguntei para ela se ela tinha alguma prioridade para estar na fila.
tive a curiosidade e isso é normal, a gente como cidadão tem que cobrar quem está nas filas, estacionamentos preferenciais, que está pegando alguma coisa nesse sentido, a gente tem que alertar. Aí ele falou assim, não, e você tem alguma coisa? Eu falei assim, não, eu tenho meu filho que é autista, que está aqui do lado. Aí ele falou assim, agora virou moda, né? Todo mundo quer falar que tem um filho autista. Aí foi na hora que eu falei para ele, falei assim, eu pegaria a maior fila do planeta para mim não ter que pegar uma fila, essa fila preferencial. Mas eu tô pegando porque eu sou os olhos, a boca, o ouvido e a ação do meu filho. Eu tenho que fazer por ele, eu tenho que fazer valer o direito dele. Nossa, ele falou com a pessoa errada. ele criticou a pessoa errada na hora. Nossa. E aí mesmo assim ele ainda insistiu ficar na fila. E aí eu falei com o gerente lá, o gerente falou com a pessoa do caixa, a pessoa do caixa não atendeu ele. Aí ele largou o carrinho lá e foi embora. Mas ó, pra você ver, mesmo ainda, depois de escutar tudo isso, ainda manteve desculpa a palavra, orgulho, o tupete, né? O orgulho, mas orgulho. Mas infelizmente esse é o tipo de preconceito que a gente passa muitas vezes, né? Hoje em dia. Hoje tem o cordão do girassol. Às vezes, se nesse dia eu tivesse um cordão de girassol, que o cordão de girassol ele é para crianças ou adultos que tem algum tipo de transtorno ou deficiência oculta, tá? Então, se você vê alguém com cordão de girassol, você pode ter certeza que ele tem algum problema que você não vai visualizar a olho nu e vai até achar que é normal. Então, se às vezes eu tivesse com esse cordão e se a pessoa já entendesse o que é e tivesse um pouco de empatia de que ele não precisa daquela fila, ele não precisa estar naquele caixa, ele poderia estar em outro caixa, talvez o mundo seria um pouco melhor, né? E, na verdade, não precisaria talvez nem do caixa preferencial, né? Você Sim. vendo que a pessoa tem a necessidade, ou por uma mulher grávida, uma pessoa de idade, eu dou o meu lugar para você. Dá licença. Sim. Pode passar na minha frente, eu não preciso desse caixa, porque as pessoas estariam educadas a dar a preferencial sempre que alguém tiver a necessidade. Sim. É o natural, é o normal, Sim. mas infelizmente a gente tem que ter leis para se garantir isso, né? Tem que ter o caixa e ainda assim situações como que você passou, né? E eu acho que, exatamente como você falou, é importante a gente se permitir sair da bolha. Porque isso é uma falta de informação extrema. E hoje a gente está vivendo na era da tecnologia, na era da informação. E, geralmente, quando a gente não tem informação, a gente está preso naquela bolha, a gente se empreende em duas vertentes, que é ou a gente romantiza a situação, fala, nossa, é lindo isso aqui que eu assisti nas novelas, o autista que a gente está acostumado, né, que é aquele nível 3 de suporte, ou então a gente estereotipa. A gente cria um padrão na nossa cabeça e a gente fica com aquela informação para sempre. E, na verdade, são coisas que a gente consegue ter acesso à informação se a gente ou sair, né, da nossa casinha e ir procurar, ou a gente perceber que aquela informação, se a gente obter ela, não vai mudar só a nossa vida, vai mudar a vida de quem está ao redor, sabe? E por isso que tem na campanha internacional do autismo o símbolo do infinito, né, das infinitas possibilidades que o autista nos traz à sociedade em si, é o símbolo. E tem o dizer, né, mais informação, menos preconceito. Exatamente. Então, a arma da sociedade, às vezes, vai ser doída para alguns, mas para quem está preparado a escutar, gostar de escutar informação, vai ser um momento de muita grandeza, né? Porque você vai fazer com que aquela mãe que não tem coragem de sair, ela comece a ter coragem de sair de casa, porque ela não vai encontrar uma sociedade preconceituosa. Sim. E uma mãe apoiar a outra, né? Sim. A gente às vezes vê uma competição entre as mães, né? O filho que é melhor, que fica mais bonito no Instagram, da foto, né? A gente, poxa, mãe é mãe, pega na mão numa da outra, né? E uma ajudar a outra, né? A vencer os seus desafios e tudo mais. O que eu queria falar também é que eu acho que não é só informação, eu acho que é amor que diminui preconceito, sabe? Jesus disse lá, tá escrito, né? Ame ao outro como você ama a ti mesmo. Então, a partir do momento que a gente olhar pro outro e sentir, poxa, essas pessoas merecem
o meu amor, meu carinho, meu respeito, é muito mais do que informação. É amar de verdade e sentir isso com qualquer pessoa que estiver do seu lado, né? Mas ter um pouco mais de um olhar carinhoso quando tiver uma criança autista, quando tiver uma pessoa que precisa do seu apoio, do seu carinho, do seu respeito. Então, eu acho que o que vence, além da informação, acho que, acima de tudo, é amor. Né? Amar o próximo como a ti mesmo. E aí, a gente vai ter uma sociedade muito melhor do que a gente tem hoje. Com Não certeza. existe nada que transforme mais a nós mesmos do que amar. E eu vejo muito assim, a sociedade, ela quanto menos problema, menos o que fazer, melhor. Então, a professora, ai meu Deus, colocaram um autista na minha turma. Então, ela já pensa assim, vou ter mais trabalho, vou ter mais serviço, vou ter que controlar um enquanto estou controlando os 7 TDAH que tem aqui do outro lado. Então, quanto menos serviço, melhor. É por isso que hoje a gente contrata todos os tipos de serviço. Para uma festa, você não faz nada. Você contrata aquele. Aí a cerimonial cuida daquilo que nem os contratos tá cuidando, né? Você não quer fazer nada. Então, quanto menos serviço, melhor. E a sociedade, enquanto ela não aceitar infinitas possibilidades, ela não pode também viver infinitas possibilidades de melhorar o nosso eu. Então, a gente prefere continuar na nossa mediocridade, o meu jeito mediano de levar a minha vida, cumprindo o meu horário, acordei, comi, sobrevivi, trabalhei, dormi, mal dei atenção também até para o meu próprio filho. Então, se eu não aceito que encontrar talvez uma senhorinha atravessando a rua e eu preciso ajudá-la, não tem essa possibilidade. Quanto menos serviço, o guarda que se vire, o guarda de trânsito, cadê o neto dela que não está ajudando? Então, para a gente nunca tem o serviço. Para a gente, quanto menos serviço, melhor. Então, a gente não encontra um autista como uma infinita possibilidade de encontrar um mundo, às vezes, sensacional que tem dentro da cabeça deles. Como a gente estava conversando aqui antes, foi através de grandes autistas que o mundo encontrou infinitas possibilidades de melhoria na tecnologia, no esporte, na arte, na psicologia, tudo. Como eu sempre falo, né? Eu gosto de citar esses nomes desses cientistas, porque são eles que evolucionaram muito a nossa vida hoje que vivemos, né? Cita tipo o Albert Einstein, por exemplo, era autista. Isaac Newton era autista. Picasso era autista. Tem aí Elon Musk, tem Messi. Então, assim, são todas pessoas gênios, né? Podemos dizer, bons. Não é bom muito, mais ou menos, não. É muito bom. Muito bom no que eles faziam. Então, e eles eram autistas. Então, se a gente parar e olhar, 30% das crianças autistas hoje, eles nascem com essas habilidades um pouco além do normal. Sim. Por quê? Porque eles criam um hiperfoco. Eles criam um foco tão grande naquilo que eles são mais inteligentes. Não. Eles criam um foco, porque é o foco que a gente não tem. Uhum. Você sabe que é aquilo que a gente cria e fica ali só um pouinho, e eles não. Se for preciso, ele fica 2, 3, 4, 5 dias. Vou dar um exemplo básico aqui, que eu estou olhando aqui para a cortina, eu lembrei. Tinha uma criança que ela não falava nada, né? Mas ela tinha um hiperfoco na cortina. Ela passava a mão na cortina, abria a cortina, fechava a cortina, e ela era um hiperfoco. E o pessoal, a gente usa muito o hiperfoco para poder ajudar na aprendizagem da pessoa, da criança. E como que nós íamos utilizar esse hiperfoco de uma cortina? O que nós fizemos? Pegamos o alfabeto e colamos na cortina. E começamos a balançar a cortina e esse alfabeto balançava para um lado para o outro. E ele achou tão legal naquilo que ele perdeu o foco na cortina e começou a focar nas letras. Maravilhoso. E em mais ou menos em 1 mês e pouco ele já estava conversando. Então, Nossa. são por isso que eu sempre falo, olhe para o seu hiperfoco do seu filho e utilize ele para poder potencializar o lado que ele não é tão bom. Porque a gente acha que o autista que é inteligente não precisa preocupar, que o pai já está ganho. Né? Não é isso, né? Tem altas habilidades. E sim, a gente olhar as dificuldades também dele, né? E trabalhar essas dificuldades. Como eu falo que o meu filho, por exemplo, ele não aguentava esperar em fila. Então, eu tinha de convencer um número de pessoas que estavam na fila que ele não ia aguentar ficar esperando na fila, que ele ia ter que entrar. Por isso que o autista hoje ele tem prioridade. Não é preferencial. A diferença do preferencial para a prioridade, porque a prioridade tem que ser já,
agora, na frente do idoso, na frente da mãe que está com a criança de colo, alguma coisa nesse sentido. É prioridade. Então, é um direito dele, entendeu? Só que poucas pessoas entendem, conhecem e sabem, e desce disso. E essa oportunidade não é dada. Às vezes acham que eu já cansei de entrar em filas e eu ver que meu filho não tá, eu tenho que furar e a pessoa já olha com cara ruim pra gente, acha ruim. Eu já acostumei, mas tem famílias que não se acostumam, acham ruim, acham incômodo e não lutam pelos seus filhos. Para mim isso é uma luta. Né? Para mim não deixa de ser uma luta. Eu luto por ele e falo para vocês, gente, cada dia é um orgulho porque eu festejo pequenas coisas. Aprendi a festejar pequenas evoluções do meu filho. Então, todo dia que ele me traz uma coisa nova, como, por exemplo, uma palavra nova que ele aprendeu, eu já festejo. Eu já pulo de alegria. Porque se a gente festeja as pequenas ações, quando vir as grandes, a gente vai entrar em êxtase, né? De alegria. Então, a intenção nossa era essa. Sim. E eu queria falar também com você, Marielle, sobre a importância do local e do ambiente. Você também trouxe esse assunto aqui, até mesmo citando o seu filho, né? Como o ambiente muda tudo. Sim. Como o local e a rotina e tudo mais. Então, às vezes, esconder em casa não ajude, não dá esse ambiente para essa evolução, para essa progressão, né? Você viu no seu filho que não tem autismo, mas que ele também precisava de um ambiente, de um local, de uma rotina. Imagina uma criança com autismo, né? Fala um pouco pra gente sobre essa importância, você como mãe. Eu sempre falo que muitas vezes também a gente passa, né? No caso, eu com meu filho, né? Ele tem dificuldades lá na escola, ou tem uma discussão na escola. E aí a gente vamos entender um pouco o ambiente que ele tá, né? Vamos tentar melhorar o ambiente dessa criança. Então, muitas vezes esse trabalho, assim, de parar um pouco o pai, a mãe, porque a gente, nos dias de hoje, né, trabalha tanto. A gente sai cedo de casa, volta à noite para casa, às vezes cansado. A criança tem uma demanda de você, né? Aí o que você faz? A primeira coisa, né? Toma aqui. Celular. Toma aqui, né? Me dá um tempo, né? Então, assim, a gente tem que estabelecer. A partir do momento que a gente tem uma criança dentro de casa, independente de ter o autismo, TDAH, qualquer transtorno, qualquer síndrome, né? Ela é uma criança e a gente precisa estabelecer as prioridades da criança. E uma das coisas que eu, assim, percebi que mudou muito na minha casa quando eu estabeleci foi a rotina. Né? Quando a gente começou a estabelecer rotinas mais claras, a criança, ela entende a rotina como proteção. Né? E o que uma criança precisa? Ela precisa, para ela se desenvolver e estar em pleno desenvolvimento, ela precisa se sentir segura e protegida, né? Sim. Então, assim, uma criança que não tem autismo, que não tem um transtorno, imagina a criança que tem. Né? Precisa também estar bem estabelecido com apoio das pessoas, né? Apoio muitas vezes de psicólogos. Eu busco apoio. Eu falo, poxa, sou tão boa profissional, né? Eu faço curso para fora, faço curso não sei o quê para ser uma boa líder, tecnicamente boa. Como que eu não vou fazer também? Eu não vou buscar apoio para ser uma boa mãe, né? Porque às vezes a gente também não sabe o que fazer. Eu não vim com o manual de ser mãe, né? Então eu busco apoio, né? Busco apoio com psicólogos, busco apoio com outras mães com mais experiência do que eu, que já viveram alguma coisa que eu não vivi. Então, assim, estabelecer isso, né? E estabelecer, principalmente, fala assim, com criança tem que ter tempo de qualidade. Tem que ter tempo de qualidade, mas tem que ter tempo também. E a gente não dá mais tempo para as nossas crianças. E quando elas passam a ter muito movimento, e é uma coisa que eu acredito que irrita muito os adultos, que a criança autista ou a criança que é do movimento, ela não vai ficar parada. Ela vai estar se movimentando, ela vai estar criando, ela vai estar mexendo, ela não vai... E o adulto fica muito incomodado hoje em dia com a criança que se movimenta, né? Fica sentado assistindo televisão, pulando, não para. Para, menino, vai. A gente quer que as crianças entrem numa redoma nossa. E elas são crianças, né? A gente tem que respeitar as crianças também, o espaço que elas são do movimento. Já é natural dela, né? Então, eu acho assim, buscar conhecimento, né? Estabelecer rotinas,
A gente está falando tanto, gente, do uso de tela, né, com as crianças. E a gente já viu que muitas vezes a criança que tem autismo também, ela acaba dando um hiperfoco, ela foge mais da realidade usando a tela. Né? E o pai e a mãe, às vezes, para se sentir não só com a criança autista, ou com a criança, a gente tem usado muito as telas com as crianças. E, na verdade, a gente tem usado muito a tela, né? Sim. Aí eu falo assim, Vinícius, você só vai ver celular de fim de semana. E aí eu tô lá. Né? Nos zapeando, às vezes, no Instagram, no WhatsApp. Ele fala, ué, mamãe, mas você tá no celular, por que eu não posso também? A gente fica muito e a gente não quer que a criança fique, né? Sim. Então, eu acho também que eu tenho prestado muita atenção em mim, né? Porque a gente também fala, mas a gente não faz. Né? E eles observam a gente o tempo inteiro. Você falou uma coisa muito importante, rotina. O autista, ele gosta de previsibilidade. Então, ele gosta de saber o que vai acontecer com ele. Então, se você dá essa previsibilidade, ele sabe que ele vai ter que levantar, vai ter que escovar os dentes, que ele vai ter que tomar café, que ele vai... Parece coisa boba, mas para ele é importante, porque ele tem que saber que o tempo dele está ocupado. Agora, quando você chegou ali, não tem nada para você fazer, a gente que somos típicos, né? Não somos atípicos, já assim, nos incomodamos, ficamos ansiosos quando o nosso tempo não é ocupado 100%. Imagina uma criança autista, né? Você vai fazer uma viagem, tem que fazer uma previsibilidade dela, explicar onde que nós vamos, por onde nós vamos passar, que nós vamos pegar o cartão de embarque, que nós vamos entrar no avião. Você tem que contar a história toda para ele se sentir preparado para aquela situação, para nada ser novidade para ele. Porque se for novidade, aí você pode ter certeza que ele vai explorar. E aí cria aquela dificuldade de você ter que ficar correndo atrás da criança de um lado para o outro, né? E não adianta, gente. Se você pegar e não deixar a criança, no momento que ela tiver aquele foco de ir ali, por exemplo, meu filho, por exemplo, estava com hiperfoco em banheiros, né? Se eu não deixar ele ir lá no banheiro, ele vai descuidar um minutinho dele, ele vai correr e vai lá. Então, assim, não é mais nem o que eu quero, é o que realmente ele está focado ali, ele não vai nem dormir. Meu filho, ele chega a nem dormir quando ele fica focado em alguma coisa. Teve uma vez que ele levantou de madrugada, por volta de 1 e pouco da manhã, eu escutei levantei, ele foi lá embaixo para desenhar, porque ele estava com desenho na cabeça e ele não conseguia esvaziar, porque ele ficava com essa imagem na cabeça. Aí ele correu lá embaixo, desenhou, subiu e dormiu. E aí foi na hora que eu descobri que eu tenho que deixar ele fazer as coisas antes de dormir. Senão ele vai ficar com isso na cabeça e não vai conseguir dormir. Gente, acaba a gente tendo... como a gente fala, a gente vive o mundo deles, né? A gente acaba vivendo o mundo deles. Não é eles que vão viver no nosso mundo. E o mundo deles é tão legal, é tão interessante... Porque foge muito da maldade do ser humano. Ali não tem maldade, ali não tem preconceito, não tem nada disso. Lá só é amor. Então, você sente realmente o que ele faz e o interesse que ele tem em fazer tudo aquilo para você, né? Então, eu sou muito privilegiado, né? E já que Deus me privilegiou com um filho tão funcional, tão assim podemos dizer, comparado a tantas crianças autistas tão bem... Eu posso dizer assim que hoje Deus falou assim, tá vendo? Eu tô te aliviando aqui para você ajudar ali. Então é mais ou menos essa a intenção. E hoje, com esse grupo de famílias, com os parceiros, fico muito feliz. Por isso que eu falo assim, quando tem esses eventos, que nem nós com elas, super importante, um evento que empodera as mulheres e ao mesmo tempo ajudam a causa social, gente... se vocês não prestam atenção nesse tipo de movimento, é sinal de que a gente tem que rever nossos conceitos, né? O valor de R$250 não é para você ir para o evento, é para você doar para a PAF, né? Então, o valor do ingresso vai ser doado para a PAF.
Então, às vezes as pessoas acham assim, eu tenho que valer os meus R$250. Já viu quando você chega na festa, assim, gasta os R$250, tem que valer os 250, os R$200, como o primeiro lote começou, e acaba achando que tem que beber tudo que tem que beber, tem que comer tudo. Não, a intenção do evento, gente, é dar uma atenção especial para as mulheres e dar um foco também ao lado social, que a gente sabe que são duas coisas que caminham junto, né? O amor, o carinho da mulher com a necessidade e a falta de amor que a área social sente hoje, né? Que a gente tem que pegar e juntar as duas peças e colher os frutos que a gente hoje colhe, graças a esses grandes parceiros, né? Eu sempre dou ênfase a esse detalhe, porque sem eles, nós seríamos só pais gritando. Hoje nós somos pais que gritam, correm, e graças a esses parceiros que nos ajudam a correr atrás dos nossos sonhos, né? Que é dar tratamento pro nosso filho. Gente, não existe medicamento. Não tem medicamento. Kelvin, você disse que tomou um medicamento, você deu um medicamento. Tem medicamento que é para algumas coisas. Porque a gente sabe que o autismo, ele normalmente, ele vem com outras comorbidades, né? Vem com TDAH, vem com déficit de inteligência, e outras comunidades também, TOD e outras diversas. Então, assim, uma delas, mais normal, é o TDAH. Então, normalmente, o TDAH está mais alto do que o próprio autismo, entendeu? Então, eu tenho que tratar o autista, eu tenho que tratar o TDAH. Eu tenho que tratar o TDAH porque ele está atrapalhando o desenvolvimento dele. Então, existe até essa visão de tratamento. Então, meu filho, no meu caso, eu estou tratando o TDAH dele, entendeu? E nisso fez com que ele não tivesse o pensamento tão acelerado como ele tinha. E aí ele começou a conversar comigo. Mas isso aí nem profissional sabe. É nós, pais, que olhamos com o coração, tendo uma visão assim, mais profunda, para a gente chegar a alcançar esses detalhes, que é eles que vão nos ajudar a criar. Nem o médico vai entregar, nem o psicólogo, ninguém vai te entregar mastigado, nada. É você que vai ter que aprender a lidar com seu filho, a estudar seu filho. A gente sempre fala, todo dia eu estou estudando meu filho. Sim. Todo dia eu estou aprendendo com ele. Todo dia eu estou evoluindo ele e me evoluindo também. Porque eu também aprendo muito com ele, graças a ele. Como uma associação pode ajudar? Porque se são infinitas possibilidades e um infinito mix de outras comorbidades, tem muitas situações que podem acontecer. E se eu ficar sozinho, você você pai, na sua casa, sem ouvir outras histórias, outras crianças que também possuem, imagina, se você vai ficar só ali naquele lugar e não vai conseguir ampliar o tratamento do seu filho, que já é escasso, já não tem remédio. Então, se você não conhece outras histórias, outras formas, outro jeitinho de lidar, aí você pensa, nossa, eu achei que meu filho só tinha autismo, mas então ele tem TDAH. O TDAH eu consigo já colocar tem medicamentos, melhorar. Então, é ouvindo outros pais, em associação, em comunidade, que você pode ajudar o seu filho. Sozinho é impossível. Assim, é impossível. São infinitas possibilidades. É um conjunto de terapias, né? É a terapia do próprio pai, na própria mãe, dentro de casa, porque o que é indicado para o autista? Ter 40 horas de psicólogo, 40 horas de fonoaudiólogo, 40 horas de... Cada terapia nós temos uma quantidade. Só que impossível, porque é até questão de tempo. Então, o pai e a mãe têm que aprender a fazer a própria terapia do seu filho dentro da sua casa. Perfeito, porque você potencializa aquele trabalho que está sendo feito pela psicóloga. Por isso que esse trabalho em conjunto entre profissionais, escola e família é importantíssimo no tratamento do autista. Perfeito. Você fala alguma coisa? Não, acho que só um pouco mais sobre o evento, sabe? A gente está fazendo com muito carinho, com muita dedicação das pessoas que estão envolvidas na realização. Muitos parceiros também vieram para nos apoiar, para fazer dessa uma noite maravilhosa. Então, a gente conta muito com a presença. O intuito do nosso Com Elas não é parar por aqui, né? Então, a gente vai continuar com projetos, vai continuar com a PAF. Eu acho que foi também um momento muito importante também, não só do evento em si, arrecadando recurso financeiro, mas isso aqui, ó.
esse diálogo, esse aprendizado, né? Eu aprendo com o Kelver aprende comigo, e eu acho que a gente está aqui conversando, aprende com vocês aprenderam com a gente. Eu acho que mais a gente já fez rádio, Já. a gente tem feito dentro das nossas empresas, né? Porque a gente tem divulgado evento, tem falado dentro das nossas empresas, né? A gente nem sabe. Dentro dos nossos colaboradores podem ter pais de crianças autistas ou jovens, e a gente não tinha esse conhecimento, né? E passa. Então, eu acho que mais do que um evento que arrecada recurso, é um evento que está trazendo isso, né? Esse informação, conhecimento, empatia E pelo outro. acolhimento. Pensa, um colaborador da sua empresa fala assim, uau, ela nem sabe meu nome, talvez, mas ela tá cuidando de mim e não sabe disso. Não sabe. Tá cuidando da minha família e não sabe disso. Né? Vai dar oportunidade para esse tipo de discussão também dentro das nossas empresas, né? Foi uma coisa que a gente nunca... A gente estava numa reunião começando falando, eu falei, poxa, será que dentro da nossa empresa a gente não tem situações de famílias passando, e às vezes são as famílias que ainda estão no castigo, que estão na prisão, que estão com medo, né? Com vergonha, com medo, muitas vezes, do olhar do outro, né? Então, a gente começou a olhar de uma forma, eu acho que essa amplitude que trouxe de discussão, de conhecimento, de conversa, né? É muito relevante, né? A gente está falando, acho que o quanto as nossas crianças, né? Todas as crianças, nos dias de hoje, né? O quanto a gente tá deixando elas deixarem de ser essas crianças, de brincarem, de ter espaço, de serem livres, de correr, de fazer amigos, né? Então, acho que a gente tá criando uma discussão nova e tá sendo muito rico para nós, né? Além do evento. Acho que esse é um ponto muito importante. Eu queria, como nós repetindo, eu vou repetir aqui de novo. Você, marido aí, que deseja presentear sua esposa com esse momento aí, ó, um momento super ímpar para ela poder parar e olhar para ela um pouquinho, se divertir, encontrar com outras mulheres para poder compartilhar um momento de alegria, um momento de... E, ao mesmo tempo, você está ajudando a associação. Gente, é juntando o útil ao agradável. Então, vamos participar. Patrocina a sua esposa, leve ela, convença ela a ir, se caso ela não queira, que eu duvido que ela não vai querer ir num evento desse, né? Eu acredito que vai. Então, crie essa oportunidade para ela, para que ela possa, ao mesmo tempo, estar ajudando a associação, uma associação, ao mesmo tempo ela também tá cuidando e se divertindo, que eu acho que esse dia vai ser um dia de vocês, né? Vai ser um dia de ser... Não, sem contar que é uma oportunidade, porque geralmente quando a gente tá nessa rotina de família e tal, a gente tá sempre acostumado com as mesmas pessoas, né? É bom pra você fazer mais amigos, sair assim... nova. Sim, não é? Do seu círculo e tal. Eu acredito que vai ser muito bom, de ambas as formas. Tirar aquele vestido do Com guarda-roupa, certeza, fazer gente. uma maquiagem, né? Sim. Como não se sentir linda nessa noite? Acho que vai ser muito gostoso, vai ser uma noite, como eu disse, a gente tá fazendo com todo amor, com todo carinho, assim, nos dedicando ao máximo para entregar uma noite que todas saiam de lá falando, uau, que legal, que bom que eu vim, ajudei, Valeu me a diverti, pena. valeu a pena. Sim. Então, a gente reforça aqui o convite, né, para estarem com a gente no Espaço Royale, às 19 horas, no dia 19 de outubro. Então, a gente está aqui, os ingressos, mais uma vez, pelo Simpla, né, nós com elas, e vamos lá, a gente espera todas vocês, e a gente tem certeza que vai ser uma noite muito bacana. Eu não tenho dúvidas. Gente, sabe, é chique ajudar A o gente vai estar próximo. esperando vocês duas. Ai, Ai, sim, sim, pode por ter favor. certeza. Eu já tô empolgadíssima com essa festa. Já tô aqui imaginando com que roupa eu vou. Com que roupa a isso gente aí. vai. Mas eu ia brincar que, gente, é chique ajudar. É Sim. chique você olhar pro próximo e falar assim, não se sentir superior, sabe? Eu acho que é muito chique você não viver de orgulho. Porque eu acho que a pessoa que vive do orgulho, do preconceito e tal, ela tem uma mente pobre. Não é nada chique, gente. É chique a gente cuidar do próximo, a gente viver em comunidade, a gente entender que a vida não é só sobre o nosso umbigo. É muito chique, você é uma pessoa evoluída. Você olha uma mulher que pensa isso, fala isso, Maria, você aqui. Eu falo, que mulher chique, que mulher elegante. Obrigada. Que pensa no próximo, que não pensa só em si mesmo, né? Tem filho, tem uma empresa para cuidar, mas...
poxa, ela pensa além. É elegante uma pessoa, assim, né? Ela é uma pessoa Com que toda alcançou certeza. um lugar, assim, é diferente. Obrigada. Geral, Tem né? 5, tem mais 4 lá. Tem mais mulheres, são mais né? mulheres, são muitas mulheres, né? E aí você vê mulheres que vão ser honradas nesse dia, são mulheres que não pensaram só em si, né? As mulheres que vão ser homenageadas. Sim. Elas também não foram egoístas. Elas pensaram no marido, na família delas, no filho delas, numa empresa, no que essa empresa podia dar de oportunidade para Formosa. São mulheres também evoluídas, chiquérrimas, que não pensaram só no próprio umbigo e vão ser homenageadas esse dia. Só disso aí eu já falei, eu vou nesse lugar, eu vou nesse evento. Achei Eu o até já máximo. ofereci até motorista pra minha esposa. Falei, ó, eu fico de plantão aí, na hora que você precisar de noite, de madrugada, eu Só vou te liga, buscar. Vamos buscar. É isso, você homem que está ouvindo, presenteie sua mulher. Você mulher que está ouvindo, por favor, não cogite não ir nesse evento. Tem ainda ingresso, mas Tem. corre que vai acabar. Sim, até o dia do evento, se sobrar ingresso Se até o sobrar dia do ingresso. evento. Exato, se tiver bilheteria ainda. A gente até tá brincando, né? Porque muitos homens, né, reclamando que não tem o evento para os homens, né? Então a gente falou, olha, não tem, mas você pode ajudar. Vai lá e compra o ingresso da sua mulher. Mas como eu disse, né? Acho que agora nós com elas, né? As nossas empresas, agora com elas, no sentido de elas, as crianças, né? As crianças autistas, ela é muito amplo. Então a gente... vai manter, sim, esse evento das mulheres é um evento que está no nosso calendário, é importante a gente manter um movimento como esse para as mulheres formosenses, mas quem sabe não sai também para os homens, isso que eu ia não falar sai um agora. baile aí É. pra, Gente, não pros impede casais, nada. né? Formosa precisa de festas assim. Quem Por disse favor. que não, né? Então, a gente tá, assim, não é um projeto de um ano, né? É uma junção e eu fico muito feliz, assim, de ver que são 5 empresas, né? A gente, de uma certa forma, somos empresas muito complementares no que vendemos, no que fazemos, né? Não somos... Mas, ao mesmo tempo, assim, enxergar uma empresa, enxergar na outra essa parceria também. Ao invés de concorrência? Não é só... Na verdade, eu sempre falo assim, concorrência é quem corre no mesmo lado. Uhum. Concorrência não é concorrência, ó. Somos concorrentes, a gente está correndo no mesmo rio. Toda vez que isso é predatório, eu acabo sendo predatória com o meu próprio negócio. Então, assim, eu tenho o concorrente, tem as minhas estratégias, eles têm as deles, nós brigamos no mesmo mercado por um espaço, mas se a gente entrar num nível de discussão ou de predação, a gente se destrói porque eu destruo o meu próprio negócio a partir disso. Então, eu sempre acreditei em negócios que andam concorrentes, mas se respeitam e podem sim se juntar para fazer coisas boas, por que não? No nosso caso não tem muito isso, né? Mas existia sim. A minha empresa faz uma, a minha outra empresa faz, a outra são. E geralmente, pessoal, os recursos são limitados. Não tem, assim, dinheiro jogando a roda, ainda mais em anos tão austeros como a gente está vivendo na agricultura agora. Sim. Então, quando a gente se junta, a gente consegue pegar o pouquinho que cada uma tem, ou o que cada uma tem, e transformar isso em algo maior. E não só em recurso financeiro. Mas você tá vendo que tem 5 mulheres mais envolvidas, né? Porque não são, eu falo 5 porque são 5 empresas, mas são mais mulheres envolvidas no projeto e no evento. Mas são 5 cabeças pensantes que podem contribuir com as ideias, com a informação, com o trabalho, porque dá muito trabalho fazer um evento desse. Se eu vou fazer sozinha, eu não consigo, é muito trabalho. Sim. Quando eu trago mais gente para trabalhar junto, então, além do recurso financeiro, eu trago recurso tempo, recurso pessoas, recurso ideias. Uma pensa às vezes de um jeito, a outra pensa do outro. E o alcance também. E o alcance aumenta. Então, a gente falou assim, por que não? Vamos começar aí, mas a gente já começou a pensar em projetos de RH para desenvolver profissionais para nossa cidade. Por exemplo, a gente está precisando, às vezes, trazer um profissional lá de São Paulo, de Brasília, porque não está conseguindo encontrar aqui. Ou vamos fazer uma parceria com as universidades locais, com as escolas técnicas locais, vamos desenvolver esse pessoal através de uma cartilha que a gente possa desenvolver para o agro. Então, a gente tem, assim, do nós com elas, né, do evento, tá sendo muita coisa nova. Então, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade aí para o futuro desenvolver
vários projetos e ajudar muito a sociedade formosense, né, a se desenvolver também. Porque hoje as nossas empresas aqui bem posicionadas, estando posicionadas aqui, a gente não vive numa bolha. Sim. Eu tô lá no DAIF, né? Então, eu tô ali. Não, toda a nossa mão de obra é de Formosa, né? Todos os nossos colaboradores são de Formosa. Se as pessoas vivem bem, têm qualidade de vida, estão mais felizes aqui com a cidade, com certeza ela também está rendendo muito mais lá no trabalho dela, né? Sem dúvida. Então, quanto mais eu capturo profissional, né, para trabalhar comigo, que é daqui de Formosa, eu também gero mais renda para a cidade de Formosa e região. Então, eu acho que é muito amplo o que a gente está falando, né? Então, quando a gente junta 5 empresas, a gente acaba tendo, de uma certa forma, um recurso de todos os sentidos maior para evoluir. Então, foi esses os intuitos, né? Foram essas as conversas e quem sabe onde que a gente vai chegar, né? Vocês estão de parabéns, né? Porque eu Com agradeço já o nosso certeza. maior de vocês. Então, de parabéns, porque é muito... cada vez está se tornando raro esse tipo de ação. E que a ação de vocês, dessas 5 empresas, se torne exemplo para outras empresas hoje aqui em Formosa que precisam, às vezes tem a ideia e não tem coragem de colocar em prática. Uhum. Se você tem uma ideia social que queira e ao mesmo tempo de empoderamento, tanto feminino como de outras classes também, faça o seu evento social de forma social e dedique isso a alguma associação que precisa hoje em dia. Porque o que nós mais precisamos hoje em dia é da colaboração do povo. Você às vezes fala assim, às vezes nós temos de sair daqui da nossa cidade para sair buscando bons profissionais. Às vezes, por exemplo, pela proximidade de Brasília, suga os bons profissionais. Tipo, eu falo assim, os neuro, por exemplo. Nós não temos nenhum neuro aqui em Formosa. Por quê? Porque o preço que Formosa paga para um neuro, porque às vezes, se o pessoal hoje reclama que está pagando R$250 num evento, imagina ter que pagar R$800 mil por um neuro, né? E aí não dá conta. Se vir para Formosa aqui, se um neuro cobra R$400, R$500, é caro. E aí ele acaba desistindo da cidade e indo para a cidade grande para poder tentar aumentar a sua renda lá. Então, assim, nós precisamos de nos valorizar e só vamos conseguir valorizar quando a gente aprender a olhar para as pessoas de uma forma diferenciada, uma forma que com mais empatia, com mais um olhar, com mais estratégia. Por isso que eu sempre falo assim, a PAF hoje existe porque foi planejada. Ela não foi feita assim no supitão. Nós temos uma pessoa do marketing, tem um pessoal do acolhimento, tem um pessoal que prepara as palestras para o encontro de paz que a gente faz, tem a pessoa que é responsável pela parte financeira, a pessoa responsável pela parte da contabilidade. Então, assim, e todos são mães. Né? São mães de crianças autistas que também estão se dedicando, porque a criança autista ela não escolhe profissão, não escolhe classe social, não escolhe nada, time de futebol, não importa. Ela simplesmente aparece ali naquela família e a família tem que se adaptar a essa realidade nova. Né? Então, eu sempre peço muito às famílias hoje que não se isolem desse mundo tão cruel que às vezes acredito que deve ser. Eu falo porque acredito deve ser porque eu não vivo nesse mundo, entendeu? Eu fujo dele, na verdade. Eu quero uma vida fora de casa, eu quero sair, eu quero me divertir, eu quero levar meus filhos, eu quero rir com eles, eu quero jogar futebol com eles. Eu fui num evento de uma prima minha ontem. Gente, todo dia tem uma historinha. Eu acho que dá para montar uma enciclopédia, um livrão aí. Ontem eu fui lá e num casamento de uma prima minha e era à tarde e tinha umas crianças jogando futebol e as crianças não deixaram meu filho jogar, se isolaram e isolaram ele praticamente. E aí, ao ver aquilo, minha esposa já me ligou, eu tinha dado um pulinho lá em casa, traz uma bola para ele.
Aí eu fui levei uma bola para ele. Aí alguns já pararam de querer brincar com aquela bola que estavam brincando antes, porque a bola dele era laranjada, bem destacada, parecia coisa diferente. Aí ele já pegou a bola, colocou na mão. Agora a regra é minha. Agora vocês vão seguir a minha regra. Criança sendo criança, né, também. E a gente dando um empurrãozinho, né, para ele não se... Porque para ele, tanto faz. Né? Ele não se sente, ele não se magoa, mas a gente, pai, a gente se magoa com aquela situação. Rejeição, né? Porque ele não entende que ele está sendo rejeitado naquele momento, né? E uma festa assim até de família, né? Então faz a gente sempre falar, a luta é diária, a luta é todo santo dia tem uma história para a gente contar. Por isso que eu falo assim, quem para escutar a família autista, quando a gente faz os encontros de pais, é muito interessante. Enquanto dura 2 horas, 2 horas e meia, e é pequeno. Porque tem tanto pai querendo falar tanta coisa ali, importante ali para ele, porque vai estar ali na garganta, coisa que aconteceu, uma alegria que aconteceu, ou que o filho falou uma palavra diferente, alguma coisa, uma conquista nova. Isso nos traz... o tempo fica pequeno e, ao mesmo tempo, a gente vê que a terapia tá dando certo. Porque ele precisa... É que nem um balão, você tem que dar uma esvaziada às vezes, né? Porque se você não esvazia, você vai estourar. Então você precisa se esvaziar. E o pai e a mãe precisam desse momento para eles esvaziar. E a gente faz a terapia uma vez por mês, de forma gratuita. Aqui em Formosa tinha pessoas fazendo de forma paga, só que a gente achou que isso não deve existir para as famílias, porque eu não cuido da família rica e nem da família pobre, eu cuido das famílias autistas, entendeu? Eu não quero saber se é rico, se é pobre, eu não quero saber disso, eu quero saber se eles estão tendo o tratamento que precisam. Isso é a pergunta que nós da associação, todo mundo da diretoria faz todo dia. Eles estão tendo tratamento? Aonde que eles estão tratando? E aí, por isso que a gente busca hoje fazer essas parcerias para buscar levar a informação de forma mais fácil. Esse congresso mesmo que a gente fez, na verdade quem fez foi a Flaviana, e a gente foi apoiado por elas. É um congresso assim que a gente até nunca Formosa teve um congresso nessa magnitude. Um congresso com 11 profissionais, um valor assim de R$250 o ingresso, e a Mari até não pôde ir, ela até falou que ela queria ir, mas ela não deixou de ir, mas ela pegou o ingresso que ela ia para ela e doou para outra pessoa, uma pessoa. Tanto é que a gente doou para uma professora da rede municipal, porque eu lembro até hoje, no dia que eu cheguei da professora e falei que meu filho era autista, vocês falando de professora, e ela falou assim, pelo amor de Deus, eu não sei mexer com gente desse tipo. Por exemplo, não é tipo, né? Primeiro, calma aí, tranquilo, você fica tranquilo. Eu vou paguei 2 cursos para essa professora, ela foi e fez os 2 cursos, até hoje ela me topa na rua e me fala que graças aos cursos que eu paguei para ela, meu filho estudava na rede pública, e que ela conseguiu tirar o medo que ela tinha, que ela sentiu um medo grande e uma responsabilidade grande de pegar uma criança autista, visto que ela não sabe nem como lidar, né? Então isso para ela foi um ganho, para mim foi um investimento, né? E para ela foi um ganho. Então é isso que se torna, a gente tem que aprender a fazer parcerias, não somente com empresas, mas também com a sua escola, fazer parcerias com pessoas. Isso é comunidade. Exatamente. Tá? Mas eu tenho muita sorte de Deus ter me dado essa missão, e ao mesmo tempo de pessoas maravilhosas estarem próximas da associação. Porque eu sempre falo assim, um espaço que nem esse que vocês criam aqui é um espaço de muita informação. Eu posso te garantir que o investimento que a PAF poderia ganhar, se a PAF ganhasse R$50 mil e eu pudesse ter uma oportunidade de ter um momento de esclarecimento de informação, eu prefiro a informação. Porque o dinheiro acaba, mas a informação ninguém toma. Entendeu? Isso aí vai estar fixo na cabeça de todo mundo que estiver vendo, vai lembrar e vai saber que existe uma associação que cuida dos autistas aqui em Formosa, às vezes não do jeito que a gente queria cuidar, mas a gente cuida de acordo com as nossas condições, e que o poder público nos ajude
e outras empresas possam nos ajudar e que a gente amadureça cada vez mais e cresça como sociedade de forma geral. Sempre falo assim, não só pensando na PAF, mas qualquer outra instituição que você acha que deva fazer. Tem uma pessoa que falou assim perto de mim, falou assim, Kelvin, eu não tenho dinheiro para ajudar vocês, mas se você precisar da minha mão de obra, eu vou precisar. Amanhã eu vou fazer cerca lá do lote, lá que o povo está pegando a terra do terreno nosso, arrancando terra. terra. Aterrado, né? Tá aterrado lá, arrancando terra. E aí a gente pegou e eu falei, tem que fazer uma cerca, porque a cerca não é para cercar o animal, é para cercar o bicho, o homem, né? Pior que é. E aí ele foi lá e nós pegamos e fazer buraco, eu fazendo buraco, calo na mão, porque a gente mexe com informática mão fina demais, né? Então, calo adoidado. Então, assim, foi um momento, assim, de muita alegria, que eu acho que se eu fosse trabalhar para uma pessoa para receber, eu não ia ficar tão feliz como eu fiquei nesse dia que a gente tá trabalhando, todo mundo se dedicando. Em 2 dias a gente fez a cerca todinha do terreno. E o que nós ganhamos com tudo isso? A união, que eu acabei fazendo novas amizades, né? Uma brincadeirinha dessa, a gente faz amizades, porque pessoa que se dedica ao bem, você pode ter certeza que ela carrega o bem dentro dela. Então, fazer amizade com pessoas assim, a gente só engrandece. Por isso que, às vezes, esse espaço que vocês criam aqui é muito importante, porque vocês estão levando uma coisa que ninguém vai tomar de ninguém, é a informação. E precisando desse espaço, vocês estão muito convidados mais uma vez. Com certeza. Mando um grande abraço para essas mulheres Sim. guerreiras aí que estão com você nesse lugar, para essas empresas. E Deus abençoe a sua vida, Kelvin. Ai, gente. Você e a sua família, Sim. sério mesmo, que vocês gerem muitos outros pais e mães curados e sarados. Amém. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque você vai ajudar, você vai compartilhar isso aqui e você vai comprar o seu ingresso. Eu tenho certeza que vocês sentiram o quentinho aqui no Nossa, coração eu tô com esse episódio. Arrepiada. Gente, a gente já tá aqui quase 2 horas só gravando, porque a gente já tava aqui algumas horas conversando. Pra caramba antes. Mas a gente vai encerrar o nosso episódio. Eu queria que vocês deixassem uma última mensagem. Tudo que vocês disseram que foram grandes mensagens, já daria aqui 1 ano de cortes, mas aquela última, assim, aquelas que vocês querem deixar, ou um agradecimento, ou um pedido, uma solicitação, Uma informação. podem dizer. Olhe para a câmera de vocês. Não, da minha parte, muito obrigada pela sua oportunidade da gente estar aqui, né? Tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. Então, a gente, mais uma vez, vou reforçar a importância de vocês no nosso evento, né? Além da diversão, vai estar ajudando a PAF. Então, dia 19 de outubro, vou lembrar aqui de novo no Espaço Royale, às 19 horas. Os ingressos adquirindo pelo Simpla, nós com elas. A gente conta com a presença de vocês. E eu acho que, assim, ó, toda empresa que quer fazer uma ação como essa, ela é muito bem-vinda, né? Assim, não é só as nossas empresas. E aí, muitas pessoas falam assim, vocês estão fazendo isso muito pela imagem, né, das empresas, que é importante. Aí a gente falou, é importante sim, mas acho que não é só não é a imagem, é o nosso coração. É a consequência, né? A imagem é a consequência. É uma consequência, mas os nossos corações dessas mulheres e dessas empresas que estão envolvidas, eles estão amplamente preenchidos em fazer isso. Então, acho que mais do que imagem é ter coração cheio e sentir o que o Kelvin falou agora, né? Quando a gente faz uma coisa boa, vale mais do que qualquer imagem do mundo, porque a gente sai tão satisfeito, a gente sai tão feliz com as consequências do que a gente está fazendo. E, mais uma vez, o bem que a gente faz é o bem que nos retorna. Então, eu acredito muito nisso, né? O que a gente está fazendo hoje pela PAF, com certeza vai ser retornado em mais bens para nós. E o primeiro bem que eu peço sempre a Deus, quando Ele está olhando para a gente, é nos dar saúde. Para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar indo em frente, fazendo o nosso, ganhando o nosso e podendo dar a retribuição que as pessoas e a sociedade também merecem. Então, da nossa parte, é um agradecimento, né, a PAF também, pelo trabalho que ela está fazendo. Que Deus abençoe. Amém. O Kelvin e todo mundo que está na diretoria,
porque eu tenho certeza que vocês estão transformando várias vidas. Então, obrigada pelo espaço mais uma vez e esperamos vocês lá. Ah, sim, a gente vai, viu, meu bem? Eu quero esse ingresso. É que a gente tava falando aqui que os maridos não podem ir, mas eles podem dar o ingresso pra nós, pra mulher. Exatamente. Fazer um agrado. Eu quero também agradecer vocês aqui pela essa oportunidade. Eu sempre falo que o maior ganho da APAF são seus parceiros, né? E vocês acreditar na nossa história, a gente poder contar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência aqui, isso complementa aquele cantinho do coração que às vezes está vazio ali, precisando um pouco desse momento de desabafo aqui. Eu tive muito momento de desabafo aqui, porque eu acredito que a vida da gente como eu falei, do balão, né? Às vezes a gente precisa, mas ao mesmo tempo tem muita verdade, tem muito amor, tem muito carinho. Então, assim, esse evento em si, ele tem um objetivo principal que é a empoderamento feminino. Mas não é nem um pouco menos do que o de ajudar o próximo. Então, eu acredito que vocês aí do outro lado vão estar participando desse evento de uma forma bem completa. Se Deus quiser, nós vamos acabar de vender o restante dos ingressos. Com certeza. Porque eu tenho certeza que o objetivo principal nosso já estamos alcançando, né? Que é trazer à sociedade o assunto autismo e incorporado em um evento tão importante como esse, tá? Desde já, muito obrigado a todos aqueles que se dedicaram esse tempo para poder nos assistir aqui e vocês pela grande oportunidade de estar nos dando, né, de poder estar falando um pouquinho sobre esse tema que às vezes agora sim está sendo mais falado, né, que antigamente quase não se falava, quase nem se diagnosticava. Desde já muito a PAF em si aqui agradece de coração mesmo tanto a Marielle e todas as empresas que estão nos ajudando, como vocês também, cada um do seu jeito, né? Desde já, muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos. E abrimos o Closecast. Ai, gente, nossa senhora, vocês queriam alguma coisa melhor do que isso? Pelo amor de Deus. A gente também está muito feliz de participar disso desde já, né? A gente quer ir, já vamos nos organizar. Sim. E nós acreditamos sim, na vinda desses ingressos e o que precisar do Closecast para divulgar, nós vamos com toda colocar certeza, os links estamos aqui. do Simpla também, Sim. vamos continuar divulgando. E não perca também o próximo episódio do Closecast. Sim, e vamos lembrar aqui que a gente está no Spotify também. Se você quer ouvir a gente enquanto faz aquela academia, corrida, não é? Verdade. Estamos no Spotify, estamos no Instagram. A PAF tem Instagram, não tem? Tem Instagram. A PAF Formosa. E o APAF é com 2 P's, porque é de pais Sim. e E pessoas, pessoas, tá? exatamente. APPAF. Pois é, então continuem assistindo o Closecast, essa temporada que a gente tá, ó, preparando com muito amor pra vocês. Muito obrigada pelo tempo que vocês estiveram aqui com a gente. Muito obrigada pela audiência. E é isso. É isso, até a próxima. Até a próxima. Tchau.